Olá, Recording. olá, esse é mais um programa Maga Entrevista e hoje eu tenho a alegria de receber aqui a Elisa Riemer, do baralho Nos Outras Tarô e agora de outro baralho que ela vai lançar. Tudo bem, querida? Tudo bem, Mari? Primeiramente, peço Bom. licença. Obrigada por você ter aberto espaço para a gente compartilhar um pouco, né? Para a gente conversar. Ah, eu é que te agradeço, assim, eu gosto muito do seu trabalho, fico até emocionada de você estar aqui, assim, porque há muito tempo atrás, quando eu vi aquela primeira catarse que você fez, eu já achei tudo muito bonito, e daí, né, as coisas foram acontecendo, a gente acabou se conhecendo por causa da internet, do tarô e tal, então, muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. E é muito importante, né? Você é uma voz muito importante aí dentro do tarô e dentro do movimento feminista, sem dúvida, né? Porque você teve essa ideia brilhante de transformar os arcanos em arcanas. Então, assim, queria até começar perguntando isso para você. Como que surgiu a ideia primeiro do Nos Outras Tarô, apesar da gente estar aqui para falar do Lenormand, e aí depois como veio a ideia desse novo projeto aí que você está fazendo com o baralho cigano. Obrigada mais uma vez, Mari. Estou muito feliz de poder estar aqui, de fazer parte desse registro. E vou falar um pouquinho do Nos Outras, né? Para quem não conhece, Nos Outras começou em financiamento coletivo. A gente tem feito todo o nosso trabalho dessa forma. E nos outras teve um processo embrionário aí em meados de 2012, 2013, e foi sendo feito, foi sendo trabalhado. Tudo começou junto com a minha militância também. Nos outras tem história com a minha militância política. Nos outros tem uma história de um contexto aqui que se passou na cidade de Maringá, dessa época, né? A época onde estava explodindo várias marchas feministas no país, várias coisas estavam acontecendo, né? Eu não gosto de falar dessas levas, das ondas do feminismo, Sim. né? Eu não gosto disso, as ondas, né? Mas é como se fosse uma maré mesmo. Vem, vai e retorna com uma nova geração. E eu fiz parte dessa geração, dessas marchas durante 2011, 2013, em que tivemos aí com a Marcha das Vadias, tivemos outras coisas acontecendo também. E foi um cenário muito importante aqui na minha cidade, sabe? Foi um contexto muito importante, marcou uma geração de mulheres aqui da nossa cidade, marcou a gente. É, As arcanas são a convivência e a vivência com as minhas companheiras de luta. Eu presenciei, relatei essas histórias de perto. Nos outras foi o resultado muito bonito, né? De uma vivência assim que foi ao mesmo tempo muito dolorida, né, para muitas de nós. Houve muita separação, houve polícia, houve violência, houve muitas coisas que aconteceram, mas foi o resultado disso, sabe? Foi algo muito grandioso. Todas nós que passamos por esse processo, né? A gente tem essa tatuagem do Nos Outras, todas as amigas, ó, eu tenho aqui no meu braço, Olha, todas as amigas dessa época tatuou, a gente fazia pichações, Nos Outras era como se a gente fosse assim, né? Eles chamavam a gente de feminazi, né? Elas estão aterrorizando, elas querem matar os homens, elas são missândricas, é aquela coisa toda rolando. Mas não era. A gente estava muito de fato assim, exercitando o ânimos, a gente estava muito de fato exercitando o imperador dentro de nós, a gente estava muito de fato exercitando outras energias que muitas vezes estavam ali adormecidas e que a gente não havia entrado em contato, né? Tanto no contexto espiritual, psicológico, né, material. Então, nas outras foi resultado disso, assim, sabe, de uma história, de algo que ficou marcado na nossa geração aqui na cidade de Maringá, assim, para sempre, sabe? É uma coisa que nunca vou esquecer, minhas companheiras também não. Eu sou extremamente grata a elas. Toda vez que eu vou falar de nós outras, não tem como eu não falar que foi a vivência com as minhas companheiras, que foi o observar, que foi cada dia, cada carta criada tem uma história, né? Nas outras levou 4 anos para ser produzida, então é muita história aí para e falar. assim, em que momento você pensou assim, vou criar um tarô? Nossa, isso é muito legal porque
Eu tive contato com tarô desde muito cedo, né? Eu conheci pessoas da Wicca lá na minha Uhum. cidade, né? Paranavaí era uma coisa assim que, nossa, as demoníacas, o povo do demônio. Mas eu tive contato com uma amiga que veio de São Paulo estudar na minha escola, assim, ela já era esquisitona de São Paulo, Sei. né? Assim, chegando em Paranavaí, imagina, né? Já tinha cabelo vermelho onde ninguém pintava. Pintava as unhas de preto, me apresentou ao Wicca. Eu conheci o tarô aí, sabe? Mas eu tenho muito terra no mapa, eu custei muito tempo a acreditar. A minha família também, minha mãe, a criação que eu tive é muito legal, porque minha mãe nunca colocou a gente em religião nenhuma, a gente nunca frequentou nada, assim, zero coisas, assim. Minha mãe falava de Deus, mas não era Sei. uma coisa assim, temos religião, sabe? Temos isso. E eu nunca tive isso também. Então, eram coisas que me puxavam, que já me chamavam a atenção, mas eu tinha assim uma certa resistência, né? Levada a isso, assim. Então, a primeira vez que me apareceu foi nesse contexto assim da história da escola. Depois me apareceu vindo para Maringá, né? Porque eu vim de uma cidade pequena para Maringá. Geralmente as pessoas vêm para estudar, mas eu vim por causa das boates, né? É. Porque tinha muita boate LGBT, no caso, né? GLS, né? Tinha muita boate GLS aqui, então eu queria poder viver isso, viver um momento da minha vida que lá não me era permitido, que nunca me foi permitido na minha cidade. E que os tempos agora são outros, né? Hoje em Sim. dia, mas naquela época não dava. Então, aí me apareceu de novo, né, em forma de boteco, em forma de tiragens em mesa, em forma de pessoas falando, em forma de ciganas na rua também, sabe? Era onde a gente encontrava, assim, o tarô. Também vi que sempre vinha na minha direção e eu sempre fazia. Oh, Sei. entendeu? Não. E depois me apareceu de vez com eu e a Paula ter se encontrado, assim. Eu e a Paula tivemos um primeiro encontro também na marcha, né? A gente se conheceu politicamente em contextos, assim, de atos e aquela coisa toda. Paula tinha acabado de ganhar a Rita. E... Ai, que bebê, meu Deus! E aí foi isso, assim. Paula falava muito. Depois eu conheci o Júlio também, que me apresentou o oráculo de novo, me trouxe. E aí foi quando eu falei assim: tá bom, deixa eu olhar direito para essas peças. E aí foi isso, assim. Eu acho que como eu tava já com uma maturidade legal e eu tava quebrada, a militância tinha levado tudo de mim, assim. Tudo, tudo, eu já não tinha mais nada para dar, sabe? Eu não tinha esperança, eu não tinha fé, eu não tinha mais nada, assim. Eu tava quebrada, sabe, no meio. Sei. E aí, quando me surgiu de novo o tarô, eu comecei a olhar para as cartas, a estudar as cartas, a sentir as cartas, né? Eu já gostava de algumas leituras que falavam disso, já estava assim com a mente mais aberta. E eu levei também muito tempo para me deixar ser levada de vez que eu tive namoradas marxistas, tal, pensava muito assim, né? O pensamento muito lá assim, não falando mal de Marx, pelo amor de Deus, é Sim. só para contextualizar, assim, sabe? Mas que é muito difícil, assim, ter crenças e tudo mais, sabe? E aí eu também não prestava muito atenção, assim, falava, não, não, não. E aí foi a Paula mesmo, assim, que me trouxe de novo, sabe? Sim, Que porque me ela já era puxou de novo. taróloga. Que era uma coisa muito assim, o tarô corria atrás de mim e eu saía correndo do tarô, sabe? Sempre com muito medo, com muito receio. E aí, quando comecei a produção das cartas, eu comecei pela Lua. Foi a primeira carta que eu tirei, foi a Lua, Olha, muito simbólica. Foi muito linda, foi muito a ver, assim, com o contexto, com o momento que eu estava passando, de ficar naquela posição do lagostim, sabe? Eu era o lagostim, eu sempre me via sendo o lagostim, debaixo do lodo, das águas, e se escondendo, esperando, né, por algo. E aí foi isso. E aí eu tirei a lua de novo no próximo mês. E a lua de novo, e eu falei, bom, uau. eu não aprendi realmente, eu preciso aprender. E aí foi isso, Mari. Nos outros foi sendo feito a cada vez que eu tirava uma carta, sabe? Eu queria viver aquela carta durante Sei. aquele mês. Eu me dispus a viver a carta, a estudar sobre ela também e a viver. Eu sempre falo para Paula assim que eu sou uma entusiasta, que eu sou uma eterna estudante.
Eu não me coloco enquanto pesquisadora porque eu não tenho título acadêmico nenhum, nunca fiz faculdade, não tenho nada, mas eu acredito que se eu pudesse, eu Claro falava que que eu sou você é uma pesquisadora pesquisadora. porque eu leio muito, eu vou atrás muito das coisas, sabe? São coisas que me encantam, que me chamam. E é isso, eu estou nesse papel de pesquisadora, de estudante, de eterna aprendiz do que o tarô. Quanto mais a gente sabe, menos a gente Sim, sabe, né? Quando a gente entra para entender a profundidade das coisas do tarô, sempre tem coisa nova, sempre tem história não contada, sempre tem um mistério, né? O mistério sempre vai aparecer. Então é isso, assim, é minha paixão, faz parte da minha vida, faz parte de mim hoje, de quem eu sou. E eu sou completamente entregue. muito bom. E aí agora você está fazendo, né, um segundo baralho, que é o baralho de Lenormand, conhecido também como baralho cigano, né? E aí eu queria saber, assim, como está sendo também, novamente, né, você está fazendo essa campanha para já, né, de pré-venda do baralho, mas, assim, mais do que isso, assim, a pesquisa também foi do mesmo jeito? Você foi também tirando as cartas? Tem alguma curiosidade? Tem. Começando a falar assim de contexto de financiamento coletivo primeiro, que é uma loucura, gente. A autoestima vai lá embaixo, você fica doido. Você fica com medo da rejeição, assim, das Sim, pessoas. imagino. Será que estão gostando? Será que não estão? Como é que vai ser? Primeiro, nós outras, em 2017, fizemos arcanas maiores, já estávamos com elas prontas, então lançamos. Aí, em 2018, as loucas separaram o tarô em 3 etapas. Quem faz isso? Ninguém nunca fez isso. Eu falei, não, vai dar certo, a gente vai conseguir. E a gente vai fazer esse lançamento, as pessoas vão acreditar. Porque falava assim, não, como é que você vai lançar copas e espadas sem o resto? Se a pessoa achar que você não vai dar certo, que você não vai terminar esse baralho, e lançamos copas e espadas. Sim. Aí, logo em seguida, né, que veio a finalização, lançamos em 2019 Ouros e Paus. E dentro desse aqui, quem apoiou sabe a loucura que eu fiz, que eu já estava muito ansiosa com o Lenormand, já estava recebendo cochichos e sussurros do Lenormand, já estava mais inteirada nesse universo, nessa energia das ciganas, essas energias que respondem de forma diferente. Eu acho que o Lenormand tem uma forma muito específica de responder. E eu gosto. Eu gosto da carteirada que o Sim, Lenormand dá. sim. Essa coisa da carteirada. É isso aí mesmo, minha filha. É isso aí, não tem outro caminho, não. Eu acho muito legal. Eu acho que é uma entidade muito poderosa. E aí, dentro desse do Ouros e Paus, eu mandei já uma Aham. cartinha para as pessoas anunciando. Olha, gente, em 2020 vai estar aqui na mão de vocês, segura a onda. E veio a pandemia, Mari, veio a pandemia e Nossa, levou tudo de todo mundo, levou a criatividade, levou tudo, né? Levou nosso dinheiro, levou nossa autoestima, levou nossos amigos, levou nossa família, levou tudo. Então eu travei, eu parei, eu sei. travei. Teve um momento que eu achava assim, falava, meu, não tô mais ouvindo nada, eu preciso alinhar o tino, não tô conseguindo ter criatividade, travei, fiz as primeiras cartas, passei meses sem conseguir. Aí até que eu pedi ajuda. A pandemia já estava mais ou menos no meio ali, né? Meados 2021, no meio, né? Que eu estou considerando que ela está indo para o seu processo final agora. Eu não acho que ela Sim. acabou, eu tô achando que ela está começando a ir para o seu processo, né? Mas aí, em meados ali de 2021, eu pedi ajuda para uma grande pessoa aqui de Maringá, uma grande mulher, uma grande pessoa assim que me ajudou a. Assim, eu considero o tino um violão, né? Para estar Sim, afinado lá em cima, a gente precisa de pessoas muitas vezes para nos ajudar a afinar, né? Aquelas partezinhas do violão, assim, que sim, às vezes o tino tá desafinado e a gente não tá conseguindo ouvir, a gente não tá conseguindo captar as coisas que muitas vezes a gente é um instrumento para passar, né? Muitas vezes a gente está aqui no corpo material e a gente é um instrumento para conseguir passar as coisas, né? Para conseguir ouvir, para conseguir ter essa sensibilidade, para conseguir ter acesso. E aí ela me ajudou, e aí me deu uma afinada no meu violão do tino, e aí foi. E aí as cartas foram
tomando forma, foram tomando proporção, foram, de certa forma, eu peço licença para cada peça, para cada pessoa que eu vou utilizar, né, Mari? Trazendo aqui um pouquinho do Uhum. contexto, né? Eu já falei isso várias vezes, mas eu gosto sempre de pontuar que eu trabalho com imagens de mulheres que fizeram a passagem. E eu gosto muito de pedir licença para essas pessoas que foram perpetuadas ali na história da fotografia, muitas vezes em fotografias que elas não gostariam de estar, porque muitas fotografias que estão ali foram utilizadas num contexto histórico de guerra, como o início da pornografia para soldados, enfim, tem todo um histórico atrás do meu trabalho, que eu sempre trago isso, mas que depois eu passo, depois as pessoas vão entender melhor, mas que é exatamente sobre isso, assim, sobre você entrar em contato, em conexão com essas imagens. E aí o processo do Meus Outros Lenormand foi esse, foi muito no seu tempo. Sei. Acho que foi no tempo certo, sabe? E tem alguma carta, assim, que tem uma história específica, especial que você queira contar? Eu sei que todas as histórias sempre são, né? Mas se você fosse Ah, escolher falar de uma carta aqui hoje, ou se quiser, você pode tirar uma carta. eu acho que seria legal. Todas elas têm uma historinha, né? Mas eu acho legal, vamos ver o que ela fala pra Tá gente, né? bom. Porque eu gosto muito. Ó, eu tô aqui com a boneca que não tem o Ai, que verso, porque é o emoção! primeiro protótipo, né? Aquele que eu levei lá para vocês verem, aquele dia que a gente teve aquele Aham. grande encontro. E aí, Vamos lá, vamos pedir. essa carta já vai ser o conselho Já vai, para vamos lá. todas e todos. Todas, A todas, todas. casa. Casa. Olha que linda. Bota ela aí para a gente ver melhor. Casa tem uma história muito legal que foi as fotografias que eu Que escolhi para legal. ela. Hum. A casa por si só tive um pouco de trabalho para escolher porque eu trabalho com cartões postais antigos e muitos deles às vezes são de fora, são da gringas. Então eu queria algo que fosse muito semelhante àquilo que eu vi quando eu era pequena na minha cidade. Eu gosto muito de trazer para cá, sabe? Para aquilo que eu vi, assim, muitas vezes aquilo que eu vi. Claro, algumas outras coisas têm uma imagética mais de castelo, de coisas que fazem parte do meu imaginário, mas que também está nesse contexto assim de imaginação ativa, sabe? A casa tem a história da fotografia, que são essas duas mulheres, eu tenho fonte delas, eu tenho guardado, o primeiro nos outras eu não guardei muito fontes de quem eram as pessoas, de quem eram as mulheres, mas aqui temos uma cantora, uma das primeiras cantoras negras, Olha, peguei de um jornal bem antiguíssimo, tá guardado todas as minhas fontes, e uma rainha de fato. deixa eu ver, mostra de novo a carinha da carta. Olha, que bonitas. Um registro de uma rainha da Etiópia. Você sabe o nome delas? Não. Eu não sei Tá. decor, Mari, tenho tudo registrado. Porque, como eu te falei, são Muita muitas gente, informações, são sim, muitas sem coisas que eu dúvida. quero trazer para as pessoas dessa vez, mas eu Aham. guardei muita coisa realmente assim. Se eu falar que eu sei, seria mentira, porque realmente não sei, mas está tudo guardado, as informações. E que lindo a casa, tô precisando, E essa inclusive. casa aí? E essa imagem dessa casa? Que casa é essa? É uma casa de cartão postal. Na verdade, ela estava Ah, bem assim no fundo de outra que era muito mais superior. E eu falei, é exatamente isso. É exatamente isso que eu queria pegar. Ela não era amarela, mas eu quis sei. colocar. Aí algumas coisas eu mudo a imagem, né? Mudo a cor. Nossa, achei bem E, bonita. e eu tentei deixar também, Mari, mais parecido possível com o baralho no qual eu me inspirei, que é o Jogo da Esperança, né? Existem vários Lenormand, existem várias publicações de vários anos, vários autores. Mas esse é o que eu me inspirei, o Jogo da Esperança, ou Primal Lenormand, né? Como eles falam. Então, a carta da casa aqui, eu tentei, vou até pegar para mostrar também como é. Porque eu tentei realmente deixar como se fosse uma releitura bem fiel, sabe? Para que as pessoas pegassem o Primal mesmo e vissem isso, sabe? Igual, ó, como Aham. tá a posição Sim, delas. sim. Ah, que interessante.
das mulheres também, substituindo os homens, né? Sim, Eu escaneei maravilha. carta por carta para poder utilizar o mesmo quadro, o Sei. mesmo contexto que foi escrito, né? A Lindo. mesma forma de sketch que esse autor desenhou. Então, assim, ele foi realmente até os mesmos erros, as mesmas falhinhas, ó, Sei. tá vendo? Tudo, eu Nossa, que escrevi carta lindo. por Que carta para lindo. que permanecesse numa releitura exatamente fiel mesmo, que é o Jogo da Esperança. O Jogo da Esperança, ele é uma publicação alemã. Para quem não conhece, pode dar um Google aí no Primal Lenormand, The Game of Hope, né, para saber melhor. E quando eu entrei em contato com ele, nossa, a gente abre o baralho e vê um cheiro, né? Mas eu amo o cheiro Sim. de baralho, que é um É, jeito, assim. também. Aí eu fiquei super curiosa, né? Fui perguntar para minha mãe, porque eu tenho a minha família, a família da minha mãe é de lá, vinda de lá para cá, fugir lá do povo Hitler, papapá, aquela coisa, né? Aí veio pro Brasil. Aí eu fui perguntar para ela. Sempre a gente chega uma hora que a gente vai perguntar, né? Que a gente quer entender também por que que a gente está na cartomancia, o que foi que Sim. aconteceu. A gente sempre tem uma curiosidade ou outra, ou a gente quer achar, realmente achar alguma coisa. E eu fui perguntar para ela, eu falei, mãe, tem alguma coisa a ver com carteado? Você viu alguém já da nossa família jogando carteado? O pessoal de lá gostava de lidar com carteado? Então ela disse, sim, mas eles jogavam scat, que é um jogo também de cartas alemão, que inclusive é muito parecido com o jogo da Esperança. Porque o jogo da Esperança, a princípio, ele foi feito como um jogo de tabuleiro, um jogo para a galera se divertir, né? Jogo de mesa, tem os pinos, tem todas as coisas assim, que é uma coisa muito sensacional também. E aí ela falou do SCAT. E o SCAT é muito semelhante. Os naipes do SCAT também são bolotas, também são folhas. E aí eu fui ver que eles são mais ou menos da mesma época, só que um foi mais pro lado da divinação e o outro foi mais para o lado da brincadeira. Mas isso me chamou muita atenção, porque eu acredito muito nessas memórias imagéticas assim que são passadas, sabe? Ai, Sim. sua avó viu uma Sim. coisa que sua mãe assimilou e você tá tendo um déjà vu depois. Eu acredito muito nessas memórias muito doidas de DNA, sabe? As pessoas às vezes não acreditam, mas eu boto fé que essas coisas podem acontecer, né? Ciência não prova, a gente também não sabe de nada nesse mundo. Sim, verdade. E aí eu assimilei, aí minha mãe me contou. E aí foi quando eu e a Paula começamos a pesquisar também sobre o SCAT, eu queria entender por que das bolotas. E aí aconteceu que no Nós Outras Lenormand, que é esse que a gente está fazendo agora, que a gente está fazendo uma releitura do Primal Lenormand, eu substituí as bolotas por café, por conta do Olha, contexto histórico que as bolotas representam na classe operária lá, né? Quando eu fiz um post no Instagram falando sobre isso, gente, cara, tem muita pesquisa sobre bolotas. Eu achei uma pesquisadora, um blog de uma pesquisadora muito legal que pesquisa isso, assim, o proletariado lá na Alemanha, tal, como ele era representado dentro da igreja. E era com as bolotas, sabe? Era da classe trabalhadora. E daí eu tava entendendo esse naipe com esse sei. contexto também, sabe? Esse contexto político. E até uma menina postou, falou: Nossa, aqui em Portugal também as bolotas eram dadas a porcos e as pessoas, quando estavam com fome, Olha só. sabe? É muito doido. E daí você vê que tudo isso tem a ver. Então, a gente, como não tem aqui no Brasil bolotas, eu associei ao café, Uhum. porque aconteceu muita coisa que sabemos que está interligada ao café. Muita Sim. coisa mesmo, né? Que o país tem aí uma dívida com muitas pessoas e muitas famílias por conta do café. E, e aí é isso, a gente fez essa troca, essa substituição das bolotas, essa é uma das curiosidades. E, e tem mais outras coisas assim que com o Sim, tempo a gente não vai conseguir nessa claro, publicação agora colocar, né? Mas com o tempo a gente claro. publica, vai E falando. aí, né, eu tinha falado dessa carta ficar como conselho, mas eu acho que eu vou te pedir para tirar outra, porque Ai, aí a gente super! fica vendo mais uma, né? Então agora você tira uma carta que vai ser o conselho. Então você pode falar sobre a carta, mas aí você também fala o que que essa carta
tá dizendo, o que que essa carta tá aconselhando aí a gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá ver o que vem. A cigana é essa? Muito interessante, porque é a carta que eu e a Paula ainda não conseguimos nominar por causa do gênero. É o homem. Ó. E a É gente teoricamente. está estudando a publicação. Temos Entendi. 4 nomes para substituir. Ela brincou comigo, ela quis queimar minha cara. Você tá vendo como tá lacado? A entidade que responde Lenormand para mim é assim, ó, toma, querida, toma. Então, essa carta, a gente tá com ela ainda, eu e a Paula estamos ainda a decidir. Vamos decidir até o final do financiamento como vai chamar. Estamos estudando possibilidades, mas não vai chamar o homem, com toda certeza. Assim como a gente estudou, perguntou, quando a gente fez a troca dos reis por realeza no Nós Outros Tarô, a gente também colocou 3, 4 palavras para perguntar como ela gostaria de ser chamada. Sim. Entende? Porque é isso, é linguagem, é como ela quer que as pessoas entendam ela, né? Como que ela quer se portar no mundo. Então, eu acho que a gente vai fazer o mesmo processo. A gente vai colocar e vai fazer uma pergunta e vai perguntar como que o oráculo quer, como que o tarô quer Bom, ser chamado. mesmo ele estando, ele, ela, Elo, estando sem nome, Uhum. a gente pode interpretar essa carta como um conselho. O que você diria, assim? Porque, assim, o Lenormand tem muito isso. Eu estudei um pouco, mas acabei não praticando tanto. Agora eu já até estou com vontade, assim, falando com você, já comecei a pensar. Falei, eu preciso começar a botar meus Lenormand na roda aqui. Que tem muito essa ideia, né? É um baralho mais direto, né? Que o tarô de Marcélia. Sim, Então tem essa coisa assim, é alguém que vai chegar, é uma pessoa que te ajuda. Só que me dá uma impressão disso, né? Ou talvez porque a figura aí tá elegante, né? sim. Então E não tirando esse fator espiritual, esse contexto, aham, mas eu vejo muito ela como essa amiga de boteco, sabe? Que fala, vá pra merda todo mundo, não sabe? Tipo, sim. não tirando o contexto espiritual, mas eu vejo muita carteirada. E eu gosto muito disso, eu gosto muito disso nela. Eu acho que foi um conselho também para eu parar de ter medo, porque eu estou com muito medo. Eu tenho medo das palavras, eu tenho medo de como eu vou chamar a carta, e eu estou pensando muito nela. É a carta que mais eu estou assim, sabe? E ainda não sei. Eu não sei nem o que dizer aqui agora para Sim. você Não, mas sobre não tem isso, porque problema. eu estou em choque. Eu acho que Eu no não fim, assim, esperava. nesse momento, o nome é o que menos importa. E talvez esse seja o recado dessa carta, que o nome é o que menos importa. E talvez a gente possa se preocupar Pá, menos em nominar as coisas, as pessoas, nossa, os sim, relacionamentos, né? O que verdade. importa é a roupa que essa figura está usando. Deixa eu ver de novo. Bota Vou aqui. mostrar. Maravilhoso. Maravilhoso. É isso. Não É importa o verdade, nome. mas o que você falou faz todo sentido mesmo. Às vezes a gente se preocupa muito realmente com isso e É alguém que obrigada. vai chegar. E eu acho que talvez é uma carta que possa trazer justamente essa autenticidade, né? De não se preocupar tanto, assim, tipo, seja você, sabe? Por mais que você não tenha um nome, por enquanto, ou nenhum Sim, nome seja caia bem, né? nossa, Seja o que você, sim, não importa. O que importa é que essa carta, mesmo sem nome, essa figura aí, essa pessoa, ela está usando, me parece, a roupa que ela quer usar, né? exato, As sim. vestes que ela quer usar. Então, ela está conseguindo se apresentar. E às vezes não precisa de uma palavra para se apresentar, né? Então, talvez seja esse o recado aí para todo mundo que está assistindo a gente, assim, para você não precisar Obrigada, nominar Mari. tantas coisas. Simplesmente Obrigada até pelo vai conselho. sendo. Vai se jogando no mundo aí que o resto vai se organizando em volta, porque não é o mais importante. Bom, então muito Nossa, obrigada. obrigada. E assim, como é que faz para quem quiser colaborar, já reservar aí seu Lenormand?
entra lá no site, né? Estamos com uma página no financiamento coletivo, no próprio Catarse mesmo. Inclusive, hoje alcançamos 100%, Ai, Mari. que Estou muito maravilha. feliz. Parabéns. Significa que o baralho vai ser financiado, graças às deusas e Graças todas a as Deus. pessoas que acreditam na gente. Então, vai estar lá a página no Catarse, se alguém quiser contribuir, procurar um pouquinho sobre o trabalho, ver se é compatível também com aquilo, né? E aí, só ir lá e colaborar, que a gente ainda tem aí 27 dias de financiamento coletivo. Lembrando que, Mari, vou dar mais um spoilerzinho aqui, Sim. chegando a 160%, a gente quer trazer esse baralho com acessibilidade. Ser um dos primeiros baralhos brasileiros a trazer Libras. E é um sonho que eu quero muito buscar e tá transitando em todos os espaços. Eu acho muito importante para nós hoje em dia começar a observar onde realmente a gente está transitando e se realmente a gente está fazendo uma produção para todos, né? Para Sim. todos, né? Então a gente tem que pensar nisso. Que bom, parabéns aí pela iniciativa. E aproveita você e pode seguir aí, tanto se você ainda não segue o Instagram da Nas Outras Tarô, da Elisa, da Paula e tem o Instagram do Lenormand também. Eu vou colocar todos aí embaixo para você poder seguir. Muito obrigada, Obrigada, obrigada por Mari. tudo, Obrigada pela querida. Eu oportunidade, que de te verdade. agradeço pelo seu Obrigada. trabalho, pela sua presença no mundo, viu? Um beijo enorme. Tchau. Tchau.